Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro, tudo certo? Nosso vídeo de hoje é para comentar sobre os métodos de estudo. Qual é o melhor método de estudo para que a gente possa atingir o nosso objetivo, alcançar as nossas metas e evoluir com o conteúdo? Bom, eu peguei como base aqui, como referência, uma pesquisa que foi feita na revista Psychological Science. Ela analisou 10 métodos de estudo diferentes e deu notas de utilidade para cada método, em alta, média ou baixa. Eu vou comentar aqui quais foram esses métodos e no final eu dou a minha opinião sobre quais são os que eu acho mais relevantes e como que mais ou menos eu faço para estudar, tá? E obviamente dar uma dica para vocês aí. Bom, aproveitando aqui outra coisa, falar o seguinte: essa semana eu não consegui fazer o vlog, né, lá no Souza Aguiar, porque como teve a internação lá do garotinho, a confusão toda que teve dele pra lá, os seguranças estavam meio encrencando, aí quando eu puxei lá o celular, já vieram falar comigo, né, achando que, podia estar divulgando alguma coisa que tinha relação lá com essa internação dele, enfim, teve uma confusão lá, eu achei melhor esperar baixar a poeira, depois voltar a fazer o vlog para vocês aí. Então, vou voltar a fazer, tá? Foi só um empecilho aí nessa semana. Enfim, primeira técnica que foi aqui analisada, testes práticos, ou seja, simulados para testar o conhecimento. A pesquisa classificou em utilidade alta e também referenciou o seguinte: quanto mais a pessoa simula, mais faz testes práticos, maior vai ser a eficiência, maior vai ser o aprendizado. Uma coisa importante em relação a isso é o seguinte: os simulados têm que se aproximar o máximo possível da sua prova real. Então, por exemplo, eu quero simular a prova do Enem, não vai adiantar eu fazer um simulado com questão discursiva. Então tem que ser o mais próximo possível da prova real, tá? Isso quer dizer tempo, isso quer dizer perfil de questões e isso quer dizer o estado da pessoa. Não, vou simular aqui uma prova, tô ouvindo música, vendo televisão. Não tem como. Você tem que entrar num estado de transe, né? Como se fosse isso, para realmente estar e sentir fisiologicamente o dia da prova. Isso vai ajudar a reduzir a ansiedade, vai ajudar você a entrar naquele clima para tentar chegar no dia da prova real e ficar mais tranquilo e ter um maior rendimento. Outra coisa importante é o seguinte: o simulado ele tem a ver com o perfil de questões mais próximo possível, o perfil de tempo também mais próximo possível e, obviamente, juntando esses fatores, você vai ter aí maior rendimento. Beleza. Segundo método, prática distributiva de estudos. Significa montar um cronograma, um plano de estudo ao longo do tempo, né? Pode ser um plano semanal, mensal, semestral, anual. Isso é fundamental, gente. Não tem como você, por exemplo, chegar no dia, acordei, não, hoje eu vou querer estudar tal coisa. Porque se a gente fizer isso, a gente vai deixar para depois o que a gente não gosta. A verdade é essa. E quando, na verdade, num plano de estudo, a gente tem que priorizar aquilo que a gente não gosta. Porque geralmente o que nós não gostamos é o que nós temos dificuldade maior. Então, montar um plano de estudo de modo criterioso, friamente, né? Não, eu tenho mais dificuldade nessas matérias, então eu tenho que priorizá-las. Isso é fundamental. Agora, um plano de estudo, pessoal, tem que ser dinâmico. Ele não precisa ser aquele mesmo plano de estudo o ano inteiro. Porque se você tiver um resultado ruim, tem que mudar esse plano. Senão, o resultado vai ser o mesmo. Então, o plano de estudo ele é dinâmico, você pode mudar. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, por exemplo, não, eu vou estudar por dia por 12 horas. Mas será que essas 12 horas vão fazer você render bem? Será que 12 horas vão fazer você assimilar uma porcentagem boa daquele conhecimento? Então não podemos confundir quantidade com qualidade. A qualidade tem a ver com os métodos de estudo que você vai estar usando, aquele que se encaixa melhor no seu perfil. Então tenha sempre isso em mente. Eu tenho que buscar os melhores métodos para mim, que fazem eu absorver maior porcentagem do conhecimento. Isso é qualidade. Beleza? E quanto maior for a qualidade do método que você usar, menos tempo você vai gastar ou você consegue ter uma certa quantidade de tempo e estudar mais coisas diferentes. Isso é importante. Bom, lembrar de intercalar
matérias que você gosta ou que você não gosta. Isso é importante também, né? Porque imagina o seguinte, não, porra, eu odeio física e química. Aí eu vou colocar um dia só de física e química. Ferrou, a pessoa vai acordar já de mau humor, de má vontade. Então é importante sempre assimilar uma matéria que você gosta, tem mais facilidade, com uma que você não gosta, para que a gente consiga atingir um equilíbrio, né, nesses dias de estudo. Certo? Beleza. E não burlar o plano que você montou, né? Não procrastinar, não adiar e não burlar. O plano é dinâmico, mas se você montou o plano, tem que seguir. Outra coisa importante é o seguinte, a gente tem que ter um equilíbrio das matérias, né? A gente tem que dominar praticamente tudo. Não adianta ser monstro da biologia, mas ser fraco em química, por exemplo. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. Então saiba pegar as matérias que têm mais dificuldade e tentar igualar com as que nós temos mais facilidade, para que dessa forma a gente possa alcançar um equilíbrio aí. A gente sabe que, por exemplo, no Enem não adianta você ser monstro em química e biologia. Geralmente o pessoal de medicina, né, que quer entrar na faculdade de medicina, gosta mais de biologia e química, mas não vai adiantar negar outras matérias, porque isso vai prejudicar a sua meta, tá? Então tem que ter uma homogeneidade, isso é muito importante também. E o estudo classificou esse método de distribuir os estudos de modo programado como alta. É óbvio que ela é alta, eu não concordo. Outro método aqui, ó, elaboração de perguntas. Criar perguntas que expliquem os porquês e os motivos de algum assunto, algum fato que a gente está estudando. Por exemplo, por que o coração em repouso bate em mais ou menos 80 batimentos por minuto? Porque no repouso a pessoa tem um equilíbrio do sistema simpático com parasimpático, então ele fica lá naquela frequência cardíaca. Segundo a pesquisa, para você elaborar perguntas, né, para responder a matéria, isso parte do pressuposto que a pessoa já tem um domínio mínimo daquele assunto. Então, para ela criar uma pergunta relevante, ela tem que ter lido alguma coisa, né? E cada vez que a pessoa vai adicionando mais perguntas, ela vai criando uma pirâmide de conhecimento e assimilando assim cada vez mais informações e cada vez mais aprofundadas. Ela vai criando perguntas cada vez mais elaboradas e nisso ela vai conseguindo assimilar mais conhecimento. Bom, a pesquisa classificou esse método como utilidade média. Vamos seguir. Explicar o conteúdo para si é o próximo método. Bom, aqui não tem o que explicar muito, né? A pessoa vai ler o conteúdo que ela está estudando e depois ela vai explicar aquilo em voz alta ou mentalmente para si mesma, né? O estudo, ele classificou como uma utilidade média. Estudos intercalados, o que é isso? É misturar diferentes matérias, mas repetindo depois. Por exemplo, vou estudar matemática, biologia, aí volto a estudar matemática e biologia. Qual é a ideia desse método? É fazer quando você voltar na matéria que estudou antes. Por exemplo, eu estudei biologia, agora matemática, aí vou voltar na biologia. Quando eu volto na biologia, eu vou estar estimulando a memória a longo prazo de uma coisa que eu estudei, sei lá, há 3 horas atrás. Então, dessa forma, esse método visa a pessoa estimular a memória a longo prazo, né? Que é o que vai ser muito relevante, porque no vestibular, por exemplo, a quantidade de informações é tão grande que a gente tem que ter essa memória a longo prazo bem eficiente. Então, esse estudo aqui é bem interessante, esse método, tá? Mas o estudo classificou como utilidade média. Vamos continuar. Resumo, olha só. Elaborar um esquema do que é essencial, né? Mas esse esquema seria, por exemplo, em tópicos, em frases. É diferente de fazer, por exemplo, um mapa mental, que é mais desenho, né? Então, o resumo, ele foi classificado nesse estudo como utilidade baixa, porque o grande problema é que a técnica precisa que a pessoa saiba, por exemplo, o que ela vai colocar no resumo, né? Será que a pessoa que vai resumir sabe o que é o ponto essencial que deve estar no resumo? Ou então, um resumo que a pessoa coloca tudo, não vira um resumo, né? Acaba que ela vai ler de volta aquilo que ela estava lendo antes no livro, por exemplo, né? Então, o grande problema aqui vai ser o critério que a pessoa tem para montar esse resumo, beleza? Foi classificado como utilidade baixa pela pesquisa. Grifar, né? Marcar porções importantes do texto que você está lendo. A pesquisa classificou como utilidade baixa. Por quê?
Porque pelo mesmo motivo do resumo, será que a pessoa que vai grifar lá, ela vai ter uma clareza, uma noção do que é mais importante para ser grifado? Então essa é a justificativa da pesquisa para classificar como baixa, tá? Associação mnemônica é usar palavras-chave, sílabas, frases, né, para conseguir gravar conceitos. Por exemplo, né, reficofage, clássico da biologia, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A pesquisa classificou como entidade baixa, porque nem todos os conhecimentos, nem todos os tópicos podem entrar nesse método. Tem coisa que realmente não dá para você fazer associação mnemônica, com matemática principalmente, né? A não ser com fórmula, mas tem coisa que não tem como entrar. Então ele classificou como utilidade baixa. Próximo aqui, tomar aqui uma água, né? Tô ficando sem voz. Associar imagens, fazer esquemas com imagem, com diagrama. Mapa mental, né? Resumindo, formar imagens mentalmente ou então em esquemas que relembrem o conteúdo. Aí a pesquisa falou que essa técnica ela pode formar uma narrativa sobre o assunto, mas o grande problema é que ela depende da memória visual de cada um. Tem gente que tem memória visual muito forte, é o meu caso, por exemplo, né? A minha parte visual, eu vejo um esquema, eu consigo gravar aquilo com facilidade. A minha memória visual é mais forte do que a auditiva. Então, para mim, isso seria legal. Mas será que para você é? Então, isso depende de cada pessoa, né? Por isso que a pesquisa classificou como um método de eficácia baixa. E a releitura é o próximo, né? Reler o texto para relembrar os detalhes. Segundo a pesquisa, isso é pouco eficaz, porque não vai estimular a memória a longo prazo, não vai forçar a pessoa realmente a lembrar aquilo que ela colocou na cabeça quando leu a primeira vez. Ainda mais se você reler logo depois, né? Então, por exemplo, se eu faço uma leitura, depois estudo outra matéria e depois volto a reler, tudo bem, eu até vou forçar um pouco a memória a longo prazo. Mas se eu for reler tudo de novo, acaba que o cérebro fica acomodado e não vai estar buscando aquela informação no teu subconsciente. E o nosso cérebro é preguiçoso, gente. Se não botar para trabalhar, a tendência é ele se acomodar. Então a pesquisa classificou como utilidade baixa. Bom, então agora a minha opinião sobre como pegar essa análise e montar o melhor método de estudo para a gente, tá? Visando a nossa obtenção de resultados positivos no que você quiser, tá? Vestibular, prova da faculdade, enfim, o que for, da escola. Na minha opinião, fatores essenciais para elaborar o método de estudo, né? Primeiro, tempo disponível. Se a pessoa tem pouco tempo disponível, vai ser difícil elaborar resumo. Vai ser difícil. Porque resumo tem que escrever, né? Ou então digitar no computador. E isso requer mais tempo. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer resumo, tá? Nunca gostei. Mesmo que eu gostasse, seria inviável para mim, porque eu não tenho tempo. Vocês já viram como é que é a minha rotina em outro vídeo do canal. Então não dá para eu tentar estudar com resumo. É claro, tem matérias que, eu acabo fazendo resumo. Por exemplo, eu fiz a prova de dermatologia agora, eu peguei um resumo da amiga minha. Mas por quê? Porque aí realmente é muita coisa que eu tinha que resumir. Mas não tem como eu fazer isso para tudo. Então a primeira coisa é ver o tempo disponível que você tem. Cara, eu tenho muito tempo disponível. Eu tenho o dia inteiro disponível. Eu só vou fazer isso, só vou me dedicar ao estudo 100%. Então você pode, se dar o luxo de fazer resumos. Cara, eu não posso, cara. Eu tenho que trabalhar, vou pro curso, eu tenho um livro para estudar só 3 horas. Aí fica complicado fazer resumo. Complicado mesmo, porque o tempo disponível vai ser escasso. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa é perceber qual é a sua melhor memória. É a visual? Você consegue, olhar um diagrama bem e gravar aquilo que está naquela imagem, naquele fluxograma, naquele esquema? É a memória auditiva? Se você gravar uma aula, depois se você ouvir aquela aula de novo, você consegue lembrar bem? Ou é a memória sinestésica? Não, eu tenho que escrever para poder aprender. Eu tenho que sentir que eu escrevi ali, tenho que fazer na prática para aprender. Então isso é muito importante que você consiga identificar sozinho qual é a sua melhor memória. A minha, por exemplo, de longe, é a visual. A minha auditiva também é boa, mas não é tão quanto a visual. Então,
Se eu monto um esquema ali, consigo fagocitar legal os conhecimentos, cara, depois eu olho aquele esquema, porra, tá claro na minha mente. Mas isso não é igual para todo mundo. Então outro ponto fundamental é isso, é ver qual é a sua melhor memória, tá? Segundo, a autoestima tem que sempre estar alta. E isso é um problema, manter a autoestima alta. Principalmente para quem tá, porra, no segundo ano de vestibular, terceiro ano de vestibular e por aí vai. Como manter a autoestima alta? Aí você tem que buscar a tua forma, né? Por exemplo, na área da medicina, assistindo os vídeos do canal Quero Ser Médico, certo? Para ajudar isso, é para ajudar mesmo. A minha ideia é fazer isso, é ajudar você a manter a autoestima alta. Porra, é assistir a série que você gosta, sei lá, House, Grey's Anatomy, enfim. Conversar com médico, com estudante de medicina, o que for, para você conseguir manter a autoestima alta. Agora, o que eu posso dizer que realmente manter a autoestima alta é você sentir que está evoluindo. É verificar constantemente sua evolução. Porque quando você sente que está melhorando, a autoestima vai subir, certo? Então, cheque constantemente a sua evolução. E como é que eu vou testar a minha evolução? Simulando, fazendo testes. Infelizmente não tem outra forma. Para concurso, é assim que a coisa funciona. Então, faço simulado, melhorei, porra, tô evoluindo, a autoestima sobe. Fui mal, piorei, então o que eu faço? Eu tenho que verificar uma outra forma de estudar para fazer o próximo simulado, evoluir e a autoestima subir. Sacaram? Beleza. Cronograma, fundamental. Tem que ter plano de estudo. Não pode ser a moda Bangu. Não, hoje eu quero estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo. Por que eu tô afim de estudar hoje? Tá, não dá. Não dá. Senão a coisa não anda pra frente. Então também é essencial. Beleza. Bom, eu acho importantíssimo no método de estudo você ensinar para alguém aquilo que você quer aprender. Porque quando você ensina para alguém, gente, você não quer ensinar aquilo errado. Então se você vai ensinar para alguém, você tem que ter aprendido aquilo antes. Então é uma coisa muito importante. Ah, mas é a mesma coisa do que ensinar para si mesmo. Não é. Porque quando a pessoa ensina para si mesma, a exigência não é tão grande. Porque se você, falar alguma besteira, é só você que está ali. Né? Então quando você ensina para um amigo, você vai se forçar realmente a entender aquilo. Eu sou fã desse método. Ensinar para alguém é a melhor coisa para você aprender e evoluir melhor. Eu faço isso até hoje na faculdade de medicina com os camaradas meus, o Leozinho e o Rafael Saldanha. Toda vez antes de uma prova a gente senta nós três juntos, mais o Paulo também, nós quatro, geralmente a gente vai lá e se ensina as matérias. Porque aí você vai estar realmente aprendendo mais. Então faça isso com seus amigos, tá? Videoaulas são essenciais. Para quê? Para você revisar. Aí vai ter um professor revisando para vocês também, com critério do que é a coisa mais importante. Então assistam sempre videoaulas, tá? Leu a matéria no livro, na apostila, vai depois assistir uma videoaula. De preferência que tenha um tempo mais rápido, porque você vai estar pegando a informação que é essencial, já vai ser um resumo. Ou então você monta o resumo em cima dessa videoaula, que já vai estar com um tempo mais curto ali. Aí você vai ter um professor para te passar o critério do que realmente é essencial daquela matéria. Uma boa dica. Aplicativos também, gente. Tem zilhões de aplicativos aí para Android, para iOS, com uma infinidade de questões. Eu mesmo usava muito quando eu fiz vestibular. Ainda uso hoje na medicina aplicativo com questão para residência. Dessa forma, em qualquer canto que a gente pare, tem como você estar estudando. Isso é essencial. É viver o estudo. É estar sempre com o cérebro funcionando, exercitando os neurônios. Então, aplicativo com questão é essencial. E tem uma infinidade de aplicativos importantes aí. Tá na fila do banco? Pá, aplicativo. Tá no ônibus? Pá, aplicativo com questão. Metrô? Pá, é sempre. Banheiro? Pá, aplicativo. Sem ser no banho, senão ferrou, vai dar tilt ali. E aí, eu montei aqui um diagrama, né? Olha aqui, isso é típico de medicina mesmo, ó. É o diagrama que é o fluxograma de como montar o melhor plano de estudo. Então, a primeira coisa, o modelo aí é de cada pessoa. Eu prefiro grifar, eu prefiro resumir, eu prefiro gravar a aula, eu prefiro só ler. Ou então, eu leio, depois resumo, depois eu grifo e junto com isso eu gravo aulas. Beleza, esse vai ser o seu ponto de partida. Tá. Depois que eu li ou gravei a aula, eu vou resumir, ou eu vou reler,
ou vou fazer um mapa mental, imagens. Aí vai de cada pessoa, tá? Então, li, grifei, depois eu vou resumir, ou depois eu vou reler só o que eu grifei, ou vou fazer um mapa mental, com as imagens para ter uma narrativa do assunto. Beleza. O que eu faço depois? Eu vou ensinar para alguém. Eu vou ensinar para alguém ou eu vou me ensinar, mas é melhor ensinar para alguém. Porque dessa forma você vai fixar melhor o seu conhecimento. Beleza. Fiz esses 3 passos. Li, grifei, ouvi a aula, vi a videoaula, depois resumi, reli o que eu grifei, fiz um mapa mental com imagens, eu vou ensinar para alguém. Depois disso eu vou fazer o teste, eu vou simular, vou fazer um simulado. Fiz o teste simulado, o que eu vou fazer? Vou ver se eu evoluir. Evoluir? Sim. Se eu evoluir, eu mantenho o ciclo. Mantenho o ciclo. Beleza. Tá evoluindo, deu certo. O time que tá ganhando não se mexe. Cara, piorei. Piorei, mandei mal. O que eu faço? Vou repetir? Não. Porque se você repetir, o resultado vai ser o mesmo. Onde eu vou mexer? Aí é cada pessoa. Porra, vou mudar o método. Em vez de grifar, eu vou fazer resumo. Beleza. Aí testa. Vou mudar. Em vez de ler, eu vou gravar a aula. Eu vou assistir mais videoaula. O que importa é mudar. E aí ver se você vai evoluir ou não. Porque se não mudar, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? E lembre-se sempre de manter a autoestima em alta assistindo o vídeo do Quero Ser Médico. Certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que você consiga manter o seu estudo sempre padrão ouro para alcançar suas metas. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E um último recado para vocês. Chora agora, ri aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Um grande beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.